Oi, terceiros anos! Hoje nós vamos continuar com a aula de ciências sobre os abrigos dos animais. Hoje nós vamos abrir lá na página 245 e vamos ler o texto Como o João de Barro constrói sua casa. Então vamos lá? Tudo começa com a coleta da matéria-prima. Então a matéria-prima são as substâncias, né, as coisas utilizadas aí para a construção da sua casinha, tá? No caso do João de Barro, que é uma ave, ele vai usar os elementos próprios aí da natureza. Além de barro úmido retirado do solo, a ave, cujo nome científico é Furnarius rufus, usa esterco misturado à palha. Então, esterco, vocês sabem que são fezes de animais. A casa é construída em conjunto pelo macho e pela fêmea. Galhos de árvores, postes e beiradas de casas são os locais preferidos para instalar o ninho, que em geral tem formato esférico, formato de esfera, redondo. Para construir as paredes, o casal amassa as bolas de barro com os bicos e as patas. E uma característica interessante do ninho é a divisão em 2 cômodos. O acesso ao primeiro se dá pela porta, feita na medida para que a ave entre sem precisar se abaixar. A câmara mais interna, forrada com penas, pelos e musgo, serve para a postura de ovos e acomodação dos filhotes, que ficam a salvo de predadores. Outra característica é a localização da porta de entrada, posicionada na direção contrária à chuva e ao vento. Até hoje não se sabe como João de Barro desenvolveu essa habilidade, que o mantém protegido das intempéries. Intempéries são as condições climáticas intensas, aí como vento fortes, né? Chuvas fortes, enfim, aí. O ninho fica pronto em cerca de 2 semanas e então a fêmea põe seus ovos. Inexplicavelmente, o ninho só é utilizado por 1 ano, período em que o casal tem até 4 ninhadas. Ninhadas é as quantidades dos filhotes aí, que eles têm. Em seguida, a dupla abandona o lar e começa a construção de um novo. Então, aqui vem a fonte de onde foi tirado o nosso texto. Como João de Barro constrói sua casa? Yuri Vasconcelos, disponível em mundoestranho.abril.com.br/matéria/como João de Barro constrói sua casa, e o acesso foi em 21 de novembro de 2013 e o texto está adaptado. Então, olha aqui, nós temos também o vocabulário das palavrinhas que a tia Suzy foi explicando durante a leitura do texto. A matéria-prima, que é a substância utilizada para fabricar alguma coisa. O esterco, que são as fezes de animais. Esférico, com forma de esfera, redondo. Intempéries são as condições climáticas intensas, como vento forte, chuva torrencial, frio ou calor extremos, etc. Ninhada, a totalidade de filhote que as fêmeas têm de uma só vez. E aí, vocês gostaram desse textinho? Conheciam todas essas informações? Sabiam que o João de Barro ele não usa só o barro como o próprio nome dele aqui para construir a casinha deles? Então eles usam aí outras coisas da natureza, outros elementos, né, para construir a sua casinha.
E esse texto, vocês acham que está de acordo com o assunto desse módulo de ciências? O módulo que nós estamos estudando é os abrigos dos animais. Tá de acordo? Claro que tá, não é? É a casinha aí do João de Barro. Então agora vocês vão para a página 246 realizar a atividade 2. Primeiro, recrie a construção da casa do João de Barro, recortando as figuras do anexo 1 e colando-as na sequência correta. Para isso, observe bem as imagens e as legendas. Então, vocês vão recortar as figuras lá atrás do anexo 1 de ciências. E antes de colar, vocês vão observar bem a imagem com a legenda. Então, a primeira imagem tem que estar de acordo com essa legenda aqui, ó. O casal leva bolinhas de barro para um galho grosso de árvore. Segundo, o barro é amassado pelo casal com o bico e com as patas. Terceiro, as paredes da casa vão sendo erguidas. E a quarta imagem é a casa é fechada e a porta de entrada fica em posição oposta aos ventos e às chuvas fortes. Depois vamos fazer a atividade 2 aqui, a questão 2. Sobre o texto da seção ler, responda no seu caderno. Quais são os materiais utilizados pelo casal de João de Barro para construir o seu abrigo? B. De que forma a construção do ninho ajuda na sobrevivência do João de Barro? C. Por que o João de Barro é considerado um hábil construtor? Hábil quer dizer talentoso, jeitoso, que executa com habilidade. Para ficar mais fácil as respostinhas aí, nós vamos voltar no texto e grifar informações de acordo com as perguntinhas ABC. Então vamos lá? Peguem o marca-texto e vamos grifar aqui no texto. A tia Suzy vai ler novamente, parando e pedindo para vocês grifarem. Vamos lá? Tudo começa com a coleta da matéria-prima. Além de barro úmido, podem grifar. Barro úmido. Continuando, retirado do solo, a ave, cujo nome científico é Furnarius rufus, usa esterco, podem grifar esterco, misturado à palha, grifem palha. A casa é construída em conjunto pelo macho e pela fêmea. Galhos de árvores, postes e beiradas de casa são os locais preferidos para instalar o ninho, que em geral tem formato esférico. Para construir as paredes, o casal amassa as bolas de barro com os bicos e as patas. E uma característica interessante do ninho é a divisão em 2 cômodos. Então, vocês vão grifar isso aqui, ó. Uma característica interessante do ninho é a divisão em 2 cômodos. O acesso ao primeiro se dá pela porta, feita na medida para que a ave entre sem precisar se abaixar. A câmara mais interna forrada com, vamos grifar aqui, ó, matéria-prima, ó, penas, pelos e musgo. Grifaram? Penas, pelos e musgo. Continuando a leitura. Serve para a postura de ovos e acomodação dos filhotes que ficam a salvo de predadores. Então, grife também aqui para que serve esses elementos aí. Então, podem grifar. Serve para a postura de ovos e acomodação dos filhotes que ficam a salvo de predadores. Continuando, outra característica é a localização. Vamos grifar aqui a localização da porta de entrada, posicionada na direção contrária à chuva e ao vento. Então, pode grifar até vento. Até hoje não se sabe
como João de Barro desenvolveu essa habilidade. Então, olha aqui, ó, nesse parágrafo está falando da habilidade do João de Barro. Por isso que eu pedi para vocês grifarem. Que o mantém protegido das intempéries. Então, olha aqui, ó. Pode grifar, até intempéries. O ninho fica pronto em cerca de 2 semanas. E então a fêmea põe seus ovos. Inexplicavelmente, o ninho só é utilizado por 1 ano, período em que o casal tem até 4 ninhadas. Em seguida, a dupla abandona o lar e começa a construção de um novo. Bom, pessoal, espero ter ajudado aí com os grifos para vocês conseguirem responder as 3 perguntinhas ABC. Daqui a pouco eu volto com a correção das imagens e das perguntinhas. Até lá, pessoal! Oi, crianças, então vamos lá fazer a correção lá da página 246. Vamos lá, atividade 2, questão 1. Olha como ficou as imagens coladas. A imagem 1, casal que leva bolinhas de barro para um galho grosso de árvore. A 2, o barro é amassado pelo casal com o bico e com as patas. A 3, as paredes da casa vão sendo erguidas. E a 4, a casa é fechada e a porta de entrada fica em posição oposta aos ventos e às chuvas. Então, imagem combinando com legenda. Tudo bem até aqui? Agora vamos para a questão 2. Sobre o texto da seção ler, responda no seu caderno. Letrinha A. Quais são os materiais utilizados pelo casal de João de Barro para construir o seu abrigo? Então, eu coloquei exemplo de resposta, tudo bem? O João de Barro utiliza elementos da natureza, como barro úmido, esterco, palha, penas, pelos e musgo. Letrinha B. De que forma a construção do ninho ajuda na sobrevivência do João de Barro? O ninho auxilia a reprodução do João de Barro e a proteção dos filhotes, além de servir de abrigo contra as intempéries ambientais. E letrinha C, por que o João de Barro é considerado um hábil construtor? Porque ele constrói um ninho com divisão em 2 cômodos e a porta de entrada sempre posicionada na direção contrária à chuva e ao vento. Agora nós vamos continuar lá na página 247. Nosso texto agora são pequenos animais, grandes arquitetos. Então vamos lá. Pequenos animais como as formigas, as abelhas e os cupins constroem abrigos onde vivem milhares e até milhões de indivíduos. É preciso espaço para guardar o alimento, criar os filhotes. Além disso, com tantos animais juntos, poderia haver falta de ar e a temperatura poderia aumentar muito. Mas isso não ocorre, pois esses insetos são grandes arquitetos. Você sabe quais soluções esses pequenos animais encontraram para organizar seu espaço e ter conforto? Veja o exemplo do formigueiro, um ninho subterrâneo escavado pelas formigas. Às vezes, por fora, ele parece ser pequeno, mas por dentro se assemelha a uma cidade subterrânea, repleta de túneis e câmaras, as de comida, de lixo, de ovos e a da rainha, tudo muito organizado. Veja uma ilustração do interior de um formigueiro no solo e observe as partes em que ele organizadamente se divide. Então, nós estamos acostumados a ver essa imagem de um formigueiro. Agora, nós vamos olhar aqui o interior do solo.
as partes que tem dentro desse formigueiro. Então vamos lá. Nós temos as imagens aqui e a legenda aqui ao lado. Então A1 é a câmara onde são criados os ovos e os filhotes das formigas, larvas e pupas. A2 é a câmara onde são cultivados fungos que servem de alimento para as formigas. 3 é uma das entradas, porque tem várias, então aqui tem uma das entradas do ninho. 4, câmara onde fica a rainha, colocando os ovos, que darão origem a novas formigas. E 5, a câmara onde é depositado o lixo, como os restos de fungos, de folhas e as formigas mortas. Continuando, página 248. Agora, o outro exemplo é o cupinzeiro, nome dado ao ninho dos cupins, que é construído com uma mistura de fezes, madeira, barro e a própria saliva do cupim. Essa mistura faz com que o ninho seja muito resistente, duro como uma rocha, mas as suas paredes são finas e deixam o ar entrar. No cupinzeiro há também vários túneis que levam até depósitos subterrâneos de água. Se a temperatura aumentar muito, os cupins descem até esses depósitos e voltam trazendo a água com a qual resfriam a parede do ninho. Nossa, isso que é trabalhar em equipe. Então aqui nós temos a imagem de um cupinzeiro em Botsuana, na África. Não sei se é assim que pronuncia, tá? Então nós também vimos aqui que os cupins também constroem vários túneis subterrâneos. Então vamos lá. Mais um tipo de ninho muito interessante é a colmeia, construída pelas abelhas. Nela podem viver milhares de indivíduos e há também espaços para armazenar o mel, para criar as larvas e um exclusivo para a rainha. Quando a temperatura da colmeia aumenta muito, as abelhas dão um jeito de refrescar o ambiente. Batem as asas e criam correntes de ar que a resfriam. Cada buraquinho é um alvéolo e é dentro dele que é guardado o mel. Então, nós temos aqui a imagem de uma colmeia e uma árvore. E aqui foi aumentada a imagem do alvéolo com mel, tá? Então, nós temos o detalhe de uma colmeia em que é possível ver alvéolos com mel. Então, esses buraquinhos aqui que são os alvéolos, é aqui dentro que fica guardadinho o mel. Então, deixa eu explicar um pouco para vocês sobre os insetos. Então, os insetos, eles também vivem em sociedade, como nós, como no ser humano. Foi o que a gente viu aqui das formigas, dos cupins, das abelhas. E para viver em sociedade, eles se preocupam em proteger aí os membros, né, e abrigar os seus membros, proteger. Então, eles constroem aí os ninhos pensando, né, em abrigar de forma segura os membros da sociedade deles. Então, as formigas têm o jeito delas de organizar aí o formigueiro, nós vimos os cupinzeiros também, as abelhas também, assim como nós, não é? Um exemplo que a gente vive em sociedade é lá na nossa escola. Então, a nossa escola foi pensada aí no ambiente para a sala de aula, no ambiente para o descanso, né? Lá o pátio, enfim. Então, os insetos também se preocupam em organizar aí a sociedade
ao qual eles vivem para abrigar os seus membros. Então, vamos agora para a página 249. Então, pessoal, para resolver a atividade 3, vocês vão ter que se basear lá no textinho que nós acabamos de ler. As respostas vão ser baseadas lá no textinho. Para ficar melhor para vocês, vocês grifem lá no texto as informações que vocês vão utilizar. Aí, vocês respondam, tudo bem? Então, a primeira pergunta: o formigueiro é um lugar muito organizado. Releia o texto da aula e anote as informações que comprovam isso. 2. Sobre os cupinzeiros, respondam. Letrinha A. O que os cupins utilizam para construir os seus ninhos? Letrinha B. Quais são as características de um cupinzeiro que contribuem para a sobrevivência de seus membros? Então, a questão 2 agora é sobre os cupins, sobre os cupinzeiros. A 3 é sobre as colmeias. Respondam, letrinha A, qual é a importância delas para a sobrevivência das abelhas? Letrinha B, como as abelhas fazem para resfriar a colmeia? Questão 4, por que os cupins, as abelhas e as formigas podem ser considerados grandes arquitetos? Página 250, questão 5. Complete o esquema com as palavras e expressões abaixo. Então, tem um esquema aqui falando sobre os abrigos. Então, vocês vão completar aqui os espaços em branco com as palavrinhas do quadro verde. Então, os abrigos são construídos por... Quem é que constrói os abrigos? O que eles utilizam? Para que servem os abrigos? Contra o quê? Prevenção aí. Os animais prevenindo o quê? E depois tem um desafio para vocês. Vocês vão observar o ninho da ave galeirão comum e procurar descobrir qual é a vantagem de um ninho ser construído na água. Então, tá aqui a imagem. A ave galeirão comum constrói ninhos que flutuam na água. Então, olha aqui o ninho flutuando. Por que será que é vantajoso esse ninho que fica flutuando aí na água? Então, você descobre, escreve e eu volto daqui a pouco com a correção da página 249 e 250. Até lá, pessoal! Agora nós vamos fazer a correção da atividade 3 da página 249. Então, vamos lá. 1. O formigueiro é um lugar muito organizado. Releia o texto da aula e anote as informações que comprovam isso. Por dentro, se assemelha a uma cidade subterrânea, repleta de túneis e câmaras, as de comida, de lixo, de ovos e a da rainha. Então, olha, lembrando que a tia Suzy coloca aqui as opções de resposta, mas vocês podem responder com a palavrinha de vocês, desde que esteja dentro do assunto, tudo bem? Então, vamos lá. 2. Sobre os cupinzeiros, responda. Letrinha A. O que os cupins utilizam para construir os seus ninhos? Utilizam uma mistura de fezes, madeira, barro e a própria saliva. Letrinha B. Quais são as características de um cupinzeiro que contribuem para a sobrevivência de seus membros? São construídos com paredes finas que permitem a entrada de ar e com túneis para depósito de água. Questão 3. Sobre as colmeias, responda. Letrinha A. Qual é a importância delas para a sobrevivência das abelhas?
Elas contêm espaços para criar as larvas, armazenar o mel em um local exclusivo onde vive a rainha. E letrinha B, como as abelhas fazem para resfriar a colmeia. Batem as asas e criam correntes de ar, que resfriam a colmeia. Questão 4. Por que os cupins, as abelhas e as formigas podem ser considerados grandes arquitetos? Esses animais constroem seus ninhos organizando-os de acordo com suas necessidades, armazenamento de alimento, desenvolvimento de filhotes, etc. Página 250, questão 5. Complete o esquema com as palavras e expressões abaixo. Então, os abrigos são construídos por animais que utilizam recursos do ambiente. Os abrigos servem de proteção contra intempéries e predadores. Agora o desafio. Conseguiram descobrir qual é a vantagem de um ninho ser construído na água? Ele ajuda o animal adulto a capturar alimento e criarem seus filhotes em um local mais seguro. Terminado a página 250, agora nós vamos para a página 251. Nós vamos fazer a tarefinha 2. Por que tocas e ninhos são chamados de abrigos? Então, vocês vão responder aí por que tocas e ninhos são chamados de abrigos. E na próxima aula de ciências, na próxima semana, eu venho com a correção da tarefinha 2, combinado? Então, beijos, até a próxima aula. Tchau, pessoal!